Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Hoje eu vim contar pra vocês as minhas 4 leituras do mês de julho. Bom, julho foi sem dúvida o mês que eu menos li no ano. Na verdade, eu vim aqui gravar um vídeo falando de 4 leituras, é assim meio que uma vitória, porque até o dia 20 de julho, pra vocês terem noção, eu ainda não tinha conseguido ler nenhum livro. Isso porque julho, no começo do mês, teve Bienal, depois da Bienal eu peguei Covid, ou seja, na primeira metade assim do mês eu tava vivendo completamente uma realidade fora da minha rotina, não estava em casa, eu tava em São Paulo, e com isso não consegui ler nada. E aí chegou no final do mês, até que dei um gazinho considerável aí. E o primeiro livro que eu li no mês foi Senhora, do José de Alencar, que era a minha leitura compromisso do mês, que eu precisava ler então, porque a leitura conjunta feita com os membros daqui do canal, a gente tinha discussão pra fazer deles, então eu realmente precisava terminar de ler. E Senhora era o livro que eu esperava que me reconciliasse com José de Alencar, porque minha experiência anterior com ele tinha sido com Iracema, que eu odeio. Pensa assim, um livro que vocês odeiam. Então, no meu caso, é Iracema. E como todo mundo falava muito bem de Senhora, né, por ele ter uma premissa meio que inusitada, pensando na época e tal, fui apostar nele. E fiquei feliz quando os membros do canal quiseram ler também, então a gente pôde ler em conjunto. E o livro é inusitado porque ele é um romance urbano, ele é da fase final aí do romantismo no Brasil, e ele traz a história da Aurélia, uma jovem que aos 18 anos é órfã, ela sempre levou uma vida muito simples com a mãe dela, só que ela recebe uma herança inusitada, isso faz com que ela vire milionária da noite pro dia, que ela passa a ingressar a elite ali da sociedade carioca, ela mora ali com uma governanta, porque não é bem visto naquela época uma mulher administrar as próprias finanças, ficar sozinha. Ela não quer fazer qualquer casamento, e a grande questão é que existe uma pessoa específica com quem ela quer se casar, que é o Fernando. E o Fernando é esse cara que ele levou algumas dívidas aí pra família dele, porque a família dele não tem dinheiro, mas ele vive aí, ó, só gastando. E ele vai receber uma proposta bem diferente, em que ele vai receber um pedido de casamento de uma mulher que ele não sabe quem é, que tá fazendo uma proposta de um dote ali pra ele, e que a condição pra esse casamento funcionar é que ele só vai descobrir a identidade da mulher depois que eles se casarem. Uma das coisas que eu achei mais diferente, assim, do livro é porque quando o livro começa, a gente não sabe, né, de onde veio a herança da Aurélia, a gente não sabe qual é a ligação que ela tem com o Fernando, só quando a gente vai pra segunda parte do livro é que a gente tem um flashback, a gente volta então para cenas do passado e descobre as origens de cada um dos dois. Eu acho que isso deu um dinamismo legal aí pra leitura. Já adianto pra vocês que sim, o livro serviu pra me reconciliar um pouco aí com José de Alencar, que foi uma leitura que fluiu bem, foi uma leitura gostosa, né? No começo eu achei que não ia dar certo, porque ele tava lá com todo aquele exagero poético da escrita dele, que eu sei que funciona pra algumas pessoas, mas pra mim é exagerado, é demais, é o que me faz não gostar de Iracema. E o começo de Senhora, ele tem um pouco dessa característica aí da escrita dele, mas se suaviza depois, né? Então deu pra continuar. E assim, é claro que o livro, ele tem uma proposta, né, diferente ali pra época. Ele traz um protagonismo feminino, né, numa posição que a gente não costumava ver. Ele tem esse lado da protagonista, né, mais empoderada. Só que se a gente vai analisar o livro pelos olhos de hoje, esse empoderamento, né, ele tem as suas limitações. Então se a gente pensar na própria trajetória da Aurélia e na própria trajetória do Fernando, isso meio que cai por terra. Porque a Aurélia começa, né, dessa posição de ser muito exaltada, mas as atitudes dela no decorrer do livro fazem com que ela quase tenha uma posição aí de antagonista. E o Fernando, por sua vez, né, que começa ali bem mal com tudo que ele passa, é quase como se tivesse uma passagem de pano pra ele ali na história, que você fica tadinho, né, olha como ele foi humilhado. E então eles têm essas trajetórias aí opostas e tal. O final do livro tem bastante a ver com a fase ali do romantismo, mas o que eu achei interessante também é que o livro ele vai antecipar algumas características do realismo. Então ele tem aí um tom de crítica na própria construção da Aurélia, na própria forma de como ela aceita. Tem uma passagem, né, que o José de Alencar fala que ela ama mais o amor do que o amado, né, esse estado aí da paixão. Tem muita cara, né, do realismo, muito mais do que do romantismo. Então eu achei interessante encontrar essas características todas aí na obra. E como eu falei,
foi uma leitura gostosa de se fazer. Mas ainda assim, o livro tá longe de se tornar um dos meus clássicos favoritos. A minha segunda leitura do mês eu não posso contar pra vocês em detalhes, porque foi a leitura de um livro da Débora Strogo, que ainda não foi publicado, e ela me convidou pra ler o livro antes dele lançar. Não posso falar nada da história, só o que eu posso adiantar é que foi mais uma vez uma leitura muito gostosa. É sempre muito gostoso ler a Débora, ela tem uma escrita que é muito ágil, ela cria personagens cativantes. Nesse livro em específico, o cenário também, a ambientação da história deixa tudo ainda mais envolvente, traz algumas pitadas de curiosidade a mais pro enredo que eu achei bem interessantes. Enfim, quando o livro for lançado eu conto mais dele pra vocês. Aí a minha terceira leitura do mês foi o único livro físico que eu li no mês, que na verdade agora eu só vou mostrar pra vocês a capa, porque eu fiquei com preguiça de pegar o livro, porque ele tá lá no alto da minha prateleira, eu ia ter que pegar a escada, então vocês se contentem com a capa, tá bom? E que é As Mentiras que Nos Unem, da Emily Giffin, que é o lançamento mais recente da autora aqui no Brasil. O livro foi publicado originalmente em 2020, agora em 2022 já saiu outro livro da autora lá fora, mas não sei quando a Arqueiro vai trazer pra cá. Esse aqui tem tradução da Fernanda Abreu, e ele vai se passar em Nova York no ano de 2001, trazendo a história da Cecily, que é uma jornalista que se mudou pra Nova York, pensando então em viver aquela grande vida, aquele grande sonho americano de ter um trabalho grandioso, viver grandes paixões. E ela, na verdade, trabalha num jornal em que nem é tão reconhecido, numa seção do jornal também que não tem lá tanta importância. Então ela tá meio frustrada com a própria carreira, e mais do que tudo, ela acabou de terminar o namoro dela com o namorado com quem ela já esteve há alguns anos, e eles eram apaixonados um pelo outro, só que ele não estava pronto pra dar o próximo passo com ela. Ela queria se casar e ele não estava muito seguro se era isso que ele queria, então eles terminam o namoro, e o livro começa com ela indo pra um bar, mal com esse término de namoro, e ela conhece um cara nesse bar, em que eles têm uma conexão praticamente instantânea, e eles vão desenvolver uma relação ao longo ali das próximas semanas, ao longo do verão. Só que a gente tá falando de Nova York, a gente tá falando de 2001, e quando a gente tem o 11 de setembro, tudo muda ali na história. Eu prefiro não dar tantos detalhes assim pra vocês, né, porque o acontecimento em si do 11 de setembro já é quase na metade do livro, então a gente tem essa primeira metade do livro pra construir a relação dela com o Grant, principalmente, que é o cara que ela conhece no bar. E aí eu prefiro não contar também muita coisa, muitos pormenores, né, do que vai acontecer nesse meio tempo, pra vocês terem as experiências durante a leitura. E falar do 11 de setembro não é o spoiler, porque de novo, a gente tá falando de Nova York 2001, você imagina que isso vai acontecer em algum momento do livro. E falar do 11 de setembro está na própria capa do livro, por isso que eu também tô mencionando aqui pra vocês. Bom, eu gosto muito dos livros da Emily Giffin, ela tem uma narrativa que é muito envolvente, então eu sempre devoro os livros dela, e eu gosto muito de como ela constrói os personagens, de como ela vai desenvolver as histórias sempre ao redor de conflitos morais. Então nunca são questões fáceis, são sempre situações complexas em que você tem vários pontos de vista e que, mesmo que você não concorde com as personagens, você consegue acompanhar a história entendendo por que elas agem da forma como elas agem. Isso acontece nesse livro também, e mais do que tudo eu gostei da leitura em si que o livro me proporcionou, né? Foi um livro que eu não queria parar de ler, foi muito gostoso de ler, que eu entrei assim e devorei. Eu gosto muito de como ela trabalha os conflitos emocionais da personagem, de como ela questiona tudo aquilo que ela tá vivendo, que ela tá passando, as perspectivas que ela vai tendo. Eu só fiquei meio pé atrás aí com relação ao final do livro, porque eu acho que nesse caso específico, eu não sei se eu gosto da relativização que tem ali, né, no sentido de compreender que situações complicadas fazem com que a gente possa cometer alguns erros. Eu não sei se os erros que aparecem ali, pra mim, eram ok, sabe? Eu não quero falar muito pra não dar spoilers, mas eu fiquei meio dividida aí com relação ao final do livro. Mas tirando esse final do livro, eu gostei muito de como ela conduziu tudo, mais uma vez de como ela desenvolveu as personagens, e uma surpresa gostosa que eu tive nesse livro foi encontrar personagens que foram primeiramente apresentados em O Noivo da Minha Melhor Amiga. Então, a Emily Giffin tem alguns livros em que esses personagens aparecem, e eles voltam a aparecer aqui, mas vale dizer que, segundo a cronologia do universo ali, essa história, por se passar em 2001, ela é anterior ao Noivo da Minha Melhor Amiga. Então, os acontecimentos do A Noiva da Minha Melhor Amiga acontecem depois das Mentiras que Nos Unem. Só que As Mentiras que Nos Unem foi um livro publicado em 2020, enquanto O Noivo da Minha Melhor Amiga foi publicado lá antes de 2010, 2006, se eu não me engano. E aí, por fim, eu terminei o mês lendo As 220 Mortes de Laura Lins, do Rafael Westphal-Shelder, que era um livro que eu queria ler há muito tempo, que é super sucesso na Amazon, um livro que tá sempre com um selinho de mais vendidos, tem 450 milhões de avaliações e que eu vi muita gente lendo. É um conto, então é uma leitura rapidinha que eu li assim em questão de meia hora. O Rafael tem outros contos já publicados também, mas eu ainda não li os outros, eu quis começar por esse daqui. Aqui nesse caso o protagonista, ele é melhor amigo da Laura, e eles
eles vão se encontrar um dia no parque quando a Laura tem uma morte acidental horrorosa. E a questão é que ele acorda no dia seguinte, no mesmo dia, e aí ele tenta evitar que aquela morte aconteça, e quando ele evita aquela morte, a Laura morre de outro jeito. E aí então o protagonista se descobre nesse loop temporal. Ele vai reviver esse mesmo dia 220 vezes, com ela morrendo de 220 formas diferentes, e ele tentando evitar essa morte, tentando sair desse loop infernal, sem saber o que ele deve fazer pra conseguir quebrar com esse loop. O que eu mais gostei foi a narrativa em si do Rafael, como ela é uma narrativa envolvente. Ele é um livro jovem adulto, então ele vai carregar essa leveza do gênero, as referências, tem tudo a ver ali com a fase. É um livro ambientado na cidade de São Paulo, e eu gostei demais de como o Rafael incluiu os cenários, de como você se sente realmente caminhando por ali. E pra quem conhece os cenários, né, conhece os lugares que ele cita, não tem como você não se sentir de fato imerso ali no universo. E o que eu achei também muito interessante é que apesar dele ter leveza na escrita, apesar dele incluir algumas passagens até com um certo humor, que eu acho que tem muito a ver com o próprio Rafael. Se você acompanha o Rafael no Instagram, vê os reels dele, você percebe que ele é uma pessoa divertida, e essa diversão então tá impressa na narrativa. Apesar disso, ele é um livro de ficção científica por conta desse loop temporal, e ele é um conto também de horror, então você vê ele descrevendo as passagens, as mortes, os momentos de tensão, ele cria essa angústia. Eu acho que ele faz tudo isso muito bem. Ele consegue, né, balancear essa leveza com esse toque mais sombrio que precisa ter, porque tem a ver com as características próprias do gênero, né? Como eu falei, é um conto muito rápido, mas ele consegue ser muito envolvente, te fazer se sentir de fato ali dentro da história e ter os momentos, horas de mais angústia, os momentos mais sensíveis, porque existe toda uma questão aí também envolvendo a amizade dos dois personagens, passado entre os dois. Eu achei muito bonito como ele desenvolveu essa amizade, como ele desenvolveu essa história deles, mesmo tendo um número pequeno de páginas pra fazer isso. Eu acho que ele aproveitou muito bem o espaço que ele tinha pra contar a história, e eu fiquei com certeza curiosa pra ler mais do Rafael. E vocês, o que leram em julho? Contem pra mim nos comentários das leituras que eu fiz. Vocês já leram algum? Ficaram com curiosidade pra ler também? Me contem tudo. Vou pedir pra vocês deixarem a curtida de vocês nesse vídeo, isso ajuda muito no engajamento, fazer com que o vídeo chegue pra outras pessoas, então muito obrigada por isso. Pra quem tá chegando no canal agora, seja bem-vindo e seja bem-vinda. Espero que você goste de me acompanhar, então aproveita pra se inscrever aqui, ativar o sininho pra não perder as notificações de vídeos novos e dos conteúdos que eu crio pra vocês. Me acompanhe também nas demais redes sociais, por lá a gente tem um contato ainda mais próximo. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.